Pronto. Então, gente, voltando aqui o assunto, ainda falando da questão da sala de vacina, a gente ainda nem falou ainda das vacinas. Até agora a gente só falou da organização, tá? Agora, gente, a gente vai se colocar, vocês se imaginem trabalhando numa sala de vacina, tá? Quem é que trabalha na sala de vacina? É o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Então, vocês não vão ver médico, vocês não vão ver nutricionista, nenhum outro profissional trabalhando na sala de vacina. Teve uma resolução do Conselho Regional de Farmácia querendo que pessoas formadas em farmácia trabalhassem em sala de vacina, mas o nosso Corém, que é o nosso conselho, derrubou. Então, até agora, só quem trabalha em sala de vacina é a enfermagem. E dentro da sala de vacina tem que ter técnicos. O correto é que em cada turno, né? Turno um de manhã e outro turno à tarde, né? Que em cada turno tivesse 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, dependendo da demanda. É óbvio que isso não é nossa realidade, tá? O máximo que você encontra é um técnico ou 2, né? E nem sempre nas salas de vacina tem um enfermeiro. O enfermeiro que responde pela sala de vacina é o mesmo que responde por toda a estratégia de saúde da família. Então, por exemplo, você tem uma estratégia de saúde da família funcionando no posto de saúde, aquele posto de saúde tem sala de vacina, então aquele enfermeiro que já trabalha na estratégia responde por isso. Mas o correto é que fosse um enfermeiro exclusivo para a sala de vacina, juntamente com mais 2 técnicos de enfermagem. Mas isso não é nossa realidade, viu, gente? Então, você sempre vai encontrar um técnico de enfermagem na sala de vacina, tá? Ainda tem outra situação, por exemplo, tem muitas pessoas que são formadas em técnicos de enfermagem e depois acabam fazendo faculdade de enfermagem. Então, continuam trabalhando como técnico, por isso tem uma menina, não sei se ela ainda continua lá no país desse jeito, mas ela é concursada como técnica de enfermagem, só que ela concluiu a enfermagem, né? A graduação de enfermagem. E aí ela continua trabalhando na sala de vacina como técnica, né? Mas, de certa forma, fazendo também o papel do enfermeiro. Mas, então, vocês se coloquem como se vocês estivessem trabalhando na sala de vacina como técnico de enfermagem. Qual é o horário? Gente, o horário é de 7 a meio-dia. Por quê? Não é que o atendimento seja esse, tá? Porque quando você chega, você tem que preparar tudo para o atendimento. Então, você não pode chegar, o atendimento começa 8 horas e você só chegar 8 horas. Que, infelizmente, essa é uma grande realidade de muitas salas de vacina. Como é que o atendimento começa 8 horas e você nem chegou antes para organizar? Porque a gente precisa organizar a sala de vacina antes e depois que você termina o atendimento. Então, o seu horário tem que ser dividido para isso, tá? Então, na hora que você, mesmo que esteja lotado de gente, fila tamanho do fim do mundo, o seu atendimento só começa depois da sala toda organizada. E isso tem que ficar bem claro para a população. Então, gente, a gente tem que cumprir horário, a gente trabalha. A gente é funcionário, quem trabalha é funcionário público, mas isso não dá o direito de escolher a hora que trabalha. Você tem que cumprir horário. Então, você tem, o atendimento começa 8 horas, mas esse não é o seu horário de trabalho. O seu horário de trabalho começa bem antes. Então, a primeira coisa, se você chega na sala de vacina, o que é que você vai observar? Você vai verificar a limpeza da sala. E aí, lembrando, limpeza em ambiente de saúde não pode ser uma limpeza seca. É uma limpeza úmida. Por exemplo, você não pode varrer. Porque, principalmente, pelo amor de Deus, uma sala de vacina ser varrida. Tem que ser com uma limpeza úmida. Então, se precisar de alguma limpeza, você faz, ou chama o pessoal da limpeza se tiver lá e pede para limpar. Não é varrendo, é limpeza úmida, é com pano molhado, limpa e tal. Verificou a limpeza, tá ok. Você vai lá no termômetro do refrigerador, se tiver 1, 2, 3 refrigeradores, você vai verificar de cada um. E aquela folha que eu mostrei para vocês é uma folha específica para cada geladeira, tá? Então, você vai no refrigerador e vai verificar a temperatura do momento, a temperatura mínima, a temperatura máxima e vai rubricar.
A temperatura estava ok, tanto a máxima como a mínima, como a do momento, então, ok. Você vai higienizar suas mãos. Após higienizar suas mãos, você vai organizar a caixa térmica. Como é a organização da caixa térmica? Acabei de falar para vocês. Vocês vão abrir a geladeira rapidinho, tirar o gelox que vocês vão utilizar para a caixa térmica. Vai ambientar elas. O que é ambientar? Coloca elas numa bancada, espera a névoa desaparecer. Quando desaparecer, coloca o sensor do termômetro em cima, chegou a 0 graus, você seca elas, porque elas vão estar molhadas, e coloca dentro da caixa térmica. Tampa, espera a temperatura de dentro da caixa térmica chegar a 2 ou até 8 graus positivo. O ideal é que chegue a 5, 4 ou 5 graus. Organizou? Organizou. Então, você vai retirar as vacinas e colocar dentro da caixa térmica, tá? Essas vacinas, como eu disse, a gente já deixa praticamente elas já organizadas dentro da geladeira, nesses copinhos individualizados, tá? Para não passar muito tempo com uma porta aberta. Colocou dentro da caixa térmica, a maioria das salas de vacina já estão informatizadas, gente. Essa também foi uma das grandes melhoras que houve recentemente em relação à sala de vacina. Porque antes era tudo no papel, hoje não. Hoje tem um computador e hoje é tudo informatizado, e hoje é tudo unificado, tá? E aí é como se esse é o computador, aí tem o programa, né? O CI, que é o sistema de informática, aí lá tem que nesse programa, essa parte vocês só vão ver nos estágios, tá bom? O professor de estágio deve mostrar para vocês como é que funciona, que aqui eu não tenho como, que eu não tenho ele. Mas aí eu vou mostrar como é o local onde você... Porque nesse sistema, né, nesse computador, você tem que registrar as vacinas que você aplicou, a idade da pessoa que você aplicou, vai registrar tudo. Lembra que eu disse que a partir de agora, que nessas salas de vacina, que já estão informatizadas, se por acaso você perdeu o comprovante, tem como saber se você tomou ou não a vacina, porque fica tudo registrado lá, tá? Então, essa parte, infelizmente, não tem como a gente ver agora, porque eu não tenho o programa aqui, mas quando vocês forem para o estágio, vocês vão ver. Peçam para o professor de estágio de vocês mostrar como é que funciona, tá bom? Depois que você ligou o sistema, tá tudo ok, você vai organizar os materiais a serem utilizados. Quais são os materiais que vocês vão utilizar? As seringas, que é de vários tamanhos, os vários tamanhos de agulha, o algodão, já deixa lá tudo preparado na bancada. Se você precisar você vai verificar as cadernetas, as que tem disponível, já deixa também no ponto. Porque se chegar alguma criança precisando, adolescente, idoso, precisando de caderneta, você tem lá disponível. Então, você já deixa tudo, caça logo a caneta, para não ficar correndo atrás de caneta. O seu carimbo, porque o profissional de enfermagem hoje não pode trabalhar sem o carimbo, tem que ter o carimbo, tá? Essa parte do carimbo vocês devem ver na disciplina de ética, tá? Então, tem que ter o carimbo, porque depois que você registra a vacina da criança, você tem que carimbar que foi feito. Tá? Então, organizou todos os materiais, aí vai começar o atendimento. Tá vendo por que tu precisa chegar antes? Não tem como você chegar em cima da hora e fazer tudo isso, tá? Aí começa o atendimento. Normalmente é por ordem de chegada, só pode entrar um por vez, tá? Como eu disse, sala de vacina não é lugar de aglomeração, tem que ficar o mínimo de pessoa possível, então só entra um atendimento por vez, tá certo? Em relação a crianças, que é o que a gente mais vacina, muitas mães ou pais não querem segurar os seus filhos na hora de administrar a vacina, tá? Se eles realmente não quiserem, aí a gente pede para algum aluno ficar segurando o menino e tal. Só que, gente, a gente tem que conversar com os pais que a melhor coisa que tem é eles ficarem. Eu sei que para muitos é uma forma assim meio de judiação, mas, por exemplo, nos meus, eu jamais sairia. Eu fico. Se eles deixarem, eu aplico. Porque, gente, é uma forma até do profissional se assegurar depois. Porque já a pessoa se der algum problema, né? Aí diz, que não deixaram eu ficar. Gente, tudo a gente tem que resguardar.
Tudo a gente tem que fazer as coisas pensando já no pior e na forma de se defender. Infelizmente, a gente trabalha com pessoas e pense numa raça. Eu acho que de todos os... Dizendo que nós somos racionais, né? Diferente dos outros animais, que os outros animais, eles dizem que são irracionais. E nós somos racionais, por isso que, como nós temos a capacidade de pensar, a gente é mais evoluído. Eu não sei se a gente é tão evoluído assim, porque nós somos uma das espécies que a gente mata a própria espécie por nada, tá? Você não vê isso nos animais, não é uma cobra, só que for comparada com uma cobra. E ainda mesmo assim, a cobra come seus filhotes e tem esse tipo de ação, também tem o porquê deles fazerem isso, tá? Então, se resguardem com tudo, gente. Não confie em ninguém, porque na hora do vamos ver, todo mundo tira o corpo de banho. Então, você vai chamar o primeiro atendimento. Se for a primeira vez, normalmente, quando é a primeira vez, é a criança de 2 meses. Porque quando ela tem 1 mês, ela toma vacina no hospital, tá? Normalmente, quando ganha no regional. Aí elas vêm lá com 2 meses. Se for a primeira vez, você vai abrir os documentos para fazer o registro da vacinação. Se não tiver a caderneta, você vai ofertar a caderneta, tá? Se for um adulto que não tem registro nenhum também, é como se fosse a primeira vez, você vai abrir o sistema, tudo mais. Se já é retorno, aí você já vai pegar a caderneta da pessoa, já vai avaliar o histórico de vacinação dele. No sistema tem como você ver, né, identificar as vacinas. Esse sistema é muito bom, gente. Dá para saber até quando é que a criança está atrasada, quando não está, viu? Então, dá para você saber quais são as vacinas que vão ser administradas, se tem alguma atrasada, né, quando é retorno. Depois que você analisou a caderneta ou a situação... Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia dizer que o sistema, ele diz, mas a pessoa tem que levar o cartão do SUS para poder identificar quem é o paciente. Com certeza. Inclusive, gente, hoje em dia, qualquer procedimento que você fizer pelo SUS, e vacina é pelo SUS, você tem que... precisa do cartão. Gente, só um minutinho aqui que eu tenho que resolver uma coisa rapidinho, viu? Só um minuto. Deixa eu voltar. Sim. Então, como eu estava dizendo para vocês, o cartão do SUS, gente, ele é de extrema importância. Mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde, por exemplo, eu não preciso do SUS. Mesmo assim, é bom tirar. Então, quem não tem um selo, procure a Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade para tirar. Cada pessoa tem que ter um número, como se fosse uma identidade, tá? Porque hoje em dia, gente, qualquer procedimento que você for fazer precisa do cartão do SUS, tá? Ele é gratuito, acho que só precisa comprovante de residência, tua identidade, uma coisa assim, né? Se for criança e não tiver identidade ainda, você leva a certidão de nascimento, né? Eles vão lhe informar. E tire de todos da sua casa, porque é de extrema importância. E para vacinar, eles pedem o número do SUS. Então, mesmo que esteja informatizado lá, mesmo assim, eles pedem a caderneta, porque também, gente, tem que fazer a caderneta, os registros na própria caderneta da pessoa, viu? Então, depois que você viu a situação vacinal, você vai obter informações sobre o estado de saúde da pessoa, porque lembra das contraindicações, das falsas contraindicações e dos motivos de adiamento, que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, a gente vai perguntar se a criança ou a pessoa que veio vacinar está com febre, se tem alergia a alguma coisa, se tem algum problema, entendeu? Porque é nesse momento que você vai observar se essa pessoa realmente pode tomar aquela vacina, porque na hora que você analisou aqui, você já está sabendo quais as vacinas que a pessoa vai tomar. E a gente tem que informar para ela, hoje vai ser tomada tal e tal e tal e tal vacina, tá? Aí você vai obter todas as informações justamente para verificar se ela tem alguma contraindicação ou não para tomar essa vacina. Quando diz, não, tá tudo ok, o que é que você faz? Principalmente quando é criança, gente,
a gente faz o registro primeiro e faz as orientações também. Por quê? Quando é criança, na verdade, gente, bebê é muito fácil de você vacinar. Agora, quando vem aquele menino, criança, 4 anos, quando vem com 10 anos para você vacinar, se você vê o esporro que eles fazem. Então, mesmo sendo criança, a gente sempre passa as informações antes de vacinar. Por quê? Porque depois que você vacina, aí a mãe fica preocupada porque o menino está chorando, por causa disso, se está doendo, se está sentindo alguma coisa. Então, não preste atenção nas informações que a gente vai passar, entendeu? Então, a gente, antes de vacinar, você faz o registro, tanto no sistema, como faz o registro na caderneta da pessoa, viu? A gente faz o registro, faz o aprazamento, que eu vou explicar para vocês o que é o aprazamento, que é marcar as próximas vacinas, tá? Eu vou explicar bem direitinho como é que faz. E aí você vai orientar a mãe, ou responsável, a própria pessoa que foi se vacinar. Falando que aí essas orientações, gente, vai depender de caso a caso, tá? Então, você vai reforçar em relação à importância da vacina, quando é o retorno, é sempre bom você dizer, ó, se tem segunda dose, se for um adulto, ó, essa é a primeira dose, mas ela só vai servir se o senhor vier tomar as outras. Ó, a outra, tal dia que o senhor vem, ó, está bem aqui escrito de lápis comum, porque as próximas vacinas a gente não escreve de caneta, tá? As de caneta a gente só escreve as que ele está tomando naquele dia. Aí as próximas a gente escreve de lápis comum. Eu vou mostrar isso mais na frente. Aí vai dizer, ó, essa daqui o senhor vem para tomar a segunda dose, senão não vai ter efeito. A gente explica. Se for uma criança, do mesmo jeito, ó, a mãe, você vai explicar quando é que tem que trazer o menino novamente, vai reforçar. Você vai dizer sobre se aquela vacina tem algum efeito, a gente vai dizer em relação se sente dor, que é normal ficar dolorida, a criança vai ficar enjoadinha, pode sentir febre. Gente, eu não coloquei aqui porque é muita coisa que a gente vê em vacina, mas uma coisa que fazem e a gente tem que orientar que não é correto. Muitas mães já dão medicamento para dor, né? Tilenol, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, dão a criança antes dela ir vacinar. Então, antes da criança ser levada para vacinar, eles dão esses analgésicos e esses antitérmicos, tipo, para prevenir, porque algumas vacinas realmente dá febre, a criança fica toda dolorida e tal, então eles dão antes. E não pode, gente. A gente tem que informar para as mães que não pode. Por que que não pode? Porque essas medicações, quando ela é feita antes de você tomar a vacina, elas podem cortar o efeito. Tipo, cortar o efeito, a vacina ela não conseguir desenvolver os anticorpos. Então, não pode. A gente diz para ela que só é para dar o analgésico se realmente a criança estiver com dor ou se ela estiver com febre. Se ela não apresentar dor nem febre, não é para dar nenhum tipo desse analgésico. Então, sempre é bom. Se vocês podem nos estar se perguntando, mãe, você deu alguma medicação para a criança antes de vir? A maioria dão. E aí vocês reforçam, olha, pois da próxima vez a senhora não dê, porque agora já foi orientado que se for dada a medicação antes, talvez a criança tenha dificuldade para desenvolver os anticorpos da vacina. Então, a gente só dá a medicação se depois que ela tomou a vacina, se ela está sentindo dor, se ela está chorando muito, né, que aí indica que ela está sentindo muita dor, se tiver vermelho, inchado, ou se ela tiver febre. Se não, não dê antes de jeito nenhum, viu? Não esqueça dessas orientações. Fale que é normal, algumas realmente sentem mais dor, fica dolorida, com febre, mas reações esperadas, não tem problema nenhum, que a vacina é importante, mesmo que a criança tenha esses efeitos, que ela só precisa procurar um atendimento de urgência se for algum outro sintoma, como a criança desmaiando, alguma coisa desse tipo, viu? Então, a gente vai sempre reforçar a importância de se vacinar, a importância de retornar para tomar as outras doses. A outra coisa, gente, recém-nascido, é tão bom quando a mãe fica e aí a gente coloca a criança para mamar.
Porque quando a criança mama, alivia a dor, viu? Então, muitas crianças a gente consegue vacinar sem elas nem chorar, porque está amamentando. Então, a gente coloca a criança amamentando e faz a vacina, né? Por isso que é importante a presença da mãe. Aí, gente, qual é os registros, né? Eu não disse para vocês que faz o registro. O registro não é só no sistema do PNI, né? Que é no sistema informatizado do Programa Nacional de Imunização. Não é só aqui no computador que você vai registrar. E aí, o que é que você vai registrar? Você vai registrar todas as informações da criança, da pessoa que foi vacinada, de qual vacina, qual foi a dose, se foi primeira, segunda, se foi reforço. Então, todas essas informações, mas aqui é fácil. Na hora que você vê o programa, é só preenchendo, viu? Aqui no próprio programa já vem as perguntas, é só vocês preencherem, tá? Mas, além do sistema, você tem que registrar no cartão de vacinação, tá? O que é que você vai escrever no cartão? A data que a criança tomou a vacina, o lote da vacina. Por quê, gente? Cada vacina vem um lote, tá? E esse lote a gente já deixa, normalmente a gente faz tipo uma pesquinha, né? A gente escreve o lote da hepatite B, a gente escreve um número, que é um número bem grande, com as letras, né? Aí já tem a pesquinha lá. Por que é importante? Porque às vezes acontece algum problema com algum lote, e aí você não precisa recolher todas as vacinas da hepatite B, por exemplo. Você só recolhe aquelas vacinas daquele lote, tá? Então, é por isso que tem que ser anotado. Então, a gente coloca a data, coloca o lote da vacina, a unidade básica que ela se vacinou. Então, por exemplo, se for o Paim, então a gente coloca Paim. Se for o Belinha Nunes, aí o BS Belinha Nunes, né? Tem que colocar o local que ela se vacinou. O nome do vacinador, aí no caso, como nós técnicos de enfermagem precisamos agora utilizar carimbo, então eu aconselho vocês caçarem um local. Isso serve para tudo, gente, porque agora nós temos que carimbar tudo e assinar. E nesse carimbo tem que ter o seu nome completo, vocês vão aprender isso em ética, tá? Mas é padronizado agora, é o seu nome completo. Aí embaixo, o nome COREM-PI, se você for trabalhar no Piauí, né? COREM é o nosso Conselho Regional de Enfermagem, é COREM-PI, e o número que vocês recebem quando vocês se registrarem no COREM. E aí, não coloca o nome técnico de enfermagem, é só TE. Então, a abreviação de técnico de enfermagem é TE. Agora está padronizada até a forma de você fazer seu carimbo. E aí tem como tu fazer bem pequenininho o nome. Aí cabe, viu? Mas isso vocês vão ver em ética. Você vai carimbar e assinar ou rubricar. E nesse carimbo tem que ter o seu conselho, porque se acontecer alguma coisa, sabe que foi você que fez, tá bom? E aí você vai fazer o próximo agendamento. Esse próximo agendamento, gente, é o que a gente chama de aprazamento, né? Que é você marcar quando é que a pessoa vai voltar para tomar de novo as vacinas. Esse aprazamento, ele é feito de lápis comum. Por quê? Porque quando a pessoa vier, aí você apaga e escreve de caneta, porque ele veio tomar a vacina, tá? Tem pessoas que preferem fazer o aprazamento, por exemplo, se for uma criança de 2 meses, aí o povo faz aprazamento para 2, para 4, para 5, para 6 meses, para 9 meses, até 4 anos, escreve logo um monte. Eu não gosto. Isso, e não é obrigado, né? Mas eu não gosto de fazer assim. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a mãe ou o responsável não entende muito bem. Aí vê aquele monte de cartão escrito, um monte de cor de lápis comum, aí às vezes perde a data que tem que ser a próxima. Então, quando eu faço o aprazamento, eu sempre gosto de fazer o aprazamento só da próxima que a criança vai vir tomar. Então, por exemplo, a criança ela vem tomar com 2 meses. Com 3 meses ela tem outra. Então, eu faço o aprazamento só de 3 meses. Quando ela vier tomar de 3 meses, aí eu faço de 4 meses. Mas isso é minha escolha, viu? Isso não é padronizado, você pode fazer do jeito que você quiser. O importante é que todos os aprazamentos sejam feitos de lápis comum e tem que ser feito, gente, para saber quando é que retorna. Aí registra no boletim diário, se for ainda de papel, se não for informatizado. Que aí tudo que você ia colocar aqui no computador tem uns registros, né, no papel que você escreve. Aí
só quando vocês forem para o estágio para saber qual que vocês vão vivenciar, e aí vocês pedem o professor para mostrar como é que faz. Aí, gente, você fez todos os registros, aí agora é a hora de você preparar a vacina, né, o imunobiológico, para administrar. Como é que é feito? Então, você fez tudo. Você já passou todas as informações, já fez os registros, agora você vai preparar o imunobiológico. Eu não coloquei aqui, mas a primeira coisa que a gente faz é lavar as mãos, tá? E lavar as mãos da forma correta, daquele jeito que vocês aprenderam. Inclusive, comigo, a gente só não fez a prática, mas todo aquele passo a passo, mão, dorso, a ponta do dedo, tudo daquele jeito. Lavou as mãos, você já sabe qual é o imunobiológico que ele vai tomar, porque você já registrou. Então, vou dar um exemplo aqui de uma criança de 3 meses. E ele veio na idade certinha de tomar. Então, a criança de 3 meses, ela toma a vacina da meningocócica, né? Que é contra a meningite, tá? Então, você vai lá na caixa térmica, que você sabe que tá a vacina da meningocócica, você vai pegar a vacina. Quando você pegar a vacina, você vai examinar o produto. Você vai ver a aparência, né? Se tá alguma coisa de diferente, o lote validado. Normalmente, quando a gente trabalha na sala de vacina, quem já trabalha, a gente já verifica se o prazo tá dentro, se tem alguma vacina que tem alguma aparência com algum problema, né? Se não tá igual às outras, né? Porque ela pode estar com algum problema. Então, a gente examina sempre. Examinou o produto, então, observe a via de administração e a dosagem. Como vocês vão estagiar, nunca... outra coisa que eu ia falar para vocês. Esse registro, tá? Ele é feito... Quem é que faz esse registro? Ele é feito pela pessoa que orientou, que preparou e quem administrou a vacina, tá bom? Isso é no geral. Tudo que a gente... Eu não sei se vocês já viram isso em ética, mas no nosso código de ética tem lá artigos falando. É proibido você preparar algo e botar alguém para administrar, ou ao contrário, você administrar algo que você não preparou ou você assinar algo que você não fez. Então, isso, gente, é regra geral e não tem exceção. Não tem. Tudo que você prepara, você administra e você registra. Não é uma pessoa que prepara, outra administra e outra vai registrar, não. É uma mesma pessoa. Por quê, gente? Isso acontece muito em sala de vacina. Quando o professor leva o aluno para estágio. O professor quer que todos os alunos façam as coisas, aí o que é que ele faz? Ele pega um aluno, coloca lá na mesa para fazer todos os registros, e aí escolhe 2 para poder preparar as vacinas, e escolhe o outro para ficar administrando. Gente, tá errado. E eu não aconselho ninguém brigar, tá? Mas se acontecer isso, não só em sala de vacina, mas no estágio, ou em qualquer outro lugar no hospital, se o professor disser que você tem que registrar algo que foi seu coleguinha que fez, ou qualquer outra coisa desse jeito, se negue e argumente. Tudo a gente tem que ter um argumento. Vocês não aprenderem ética? Decore o artigo do Código de Ética. O professor, mas lá no código não está dizendo que a gente não pode fazer? E vê o que é que ele vai dizer, tá? Porque não pode, gente. O que é que eu faço quando eu levo aluno para essa sala de vacina? Só saber o que é negligência, imprudência, imperícia e perícia. Pois é. Que dá para saber. Então, não pode. Vocês têm que questionar. Não é brigar, é questionar, gente. Se ensina uma coisa e lá na prática vão fazer outra, então para que esse ensino? Para que essas aulas, então? Se lá faz do jeito que quer. Então, não pode, gente. Não tem exceção para nada. Então, quando eu levo para estágio, para todos os alunos participar, eu faço um rodízio. Veio uma coisa, então você vai registrar, até registrou, orientou,
prepara a vacina, administra a vacina e pronto. Aí o próximo é outro aluno. E assim faz, entendeu? Porque não pode. E outra coisa que eu faço, tá? Vocês, isso eu faço, não é só na sala de vacina. É quando eu levo o aluno para estágio em qualquer lugar, no hospital, no postinho, seja onde for. Mas isso é um procedimento meu porque eu acho que é correto. O professor de estágio, ele é responsável por tudo que acontece no estágio, por tudo que o aluno faz no estágio, tá? Então, eu não acho certo o aluno assinar sozinho, tá bom? Logo porque quando eu vou para um estágio, o aluno não faz nada sem eu orientar, sem eu estar no pé. Então, o que é que eu faço? Como na sala de vacina, o local para você assinar é um espaço muito pequeno, o aluno ele não registra, tá? O nome dele, ele coloca o meu. Eu coloco o meu, como se eu tivesse feito, porque eu estou me responsabilizando por todos os meus alunos. Aí eu acompanho tudo. Na hora que o aluno está preparando, eu estou no pé. Na hora que o aluno está administrando, eu estou no pé. Entendeu? Porque como lá o espaço é muito pequeno para registrar, para não deixar só o nome dele, e aí muitas vezes não tem como saber quem foi a pessoa que orientou ele. Então eu boto no meio. Já no hospital, na hora de fazer a anotação de enfermagem, não sei se vocês já viram isso, que vocês vão precisar fazer a anotação de enfermagem e tudo, eu sempre, aí no final vocês têm que ir assinar, dizendo que é estagiário do CEPROSP, aí técnico, enfermagem, colocar o nome de vocês. Aí quando vocês escrevem, eu pego o meu carimbo e rubrico. Nunca aluno meu em estágio fez nada sem eu carimbar e assinar depois. Porque é uma forma, gente, de eu me responsabilizar. E é por isso que aluno meu não faz nada sem eu estar no pé. Nada sem minha autorização. Então, principalmente em relação à sala de vacina, vocês fiquem atentos a esse procedimento e questione, professor, porque, gente, não adianta a gente se descabelar na teoria para ensinar uma coisa para vocês, e aí quando for lá na prática, o professor da prática, que normalmente às vezes é outro, ensina diferente, entendeu? E tá errado, gente. Por exemplo, nesse caso, não tem exceção. Não existe lugar nenhum que autorize você a assinar algo que você não fez. Quem fez, quem preparou, é quem assina. Tá certo? Então, não esqueçam disso. Eu já tinha esquecido de falar isso só para vocês.